no lugar da colega e professora Analice, né? É muita responsabilidade. E por isso eu até peço desculpas a todas e todos por não ser capaz de fazer uma exposição com tamanha excelência que certamente a colega e a professora faria, né? E agradeço muito pela indicação, apesar de grande responsabilidade, eu agradeço, viu, Felipe? A todas as colegas e colegas e colegos que me indicaram, né? Bem, eu vou fazer, assim, como eu sou da área da ciência política, né, e a gente tem alguns vícios nessa área, né, como todas as áreas, para mim chegar a falar da questão da mulher na política, que eu vou falar um pouco sobre a subrepresentação da mulher na política, eu vou iniciar dando uma volta, trazendo um pouco da história do Brasil, né? Dessa grande dificuldade que o país tem até hoje, e tem mostrado essa grande dificuldade de consolidar a democracia no Brasil, né? Nós vivemos hoje um processo democrático extremamente frágil e difícil, muito difícil. E inclusive difícil de remover esse passado autoritário que está aí presente e muito presente, né? Então, assim, eu vou fazer uma leitura, eu peço desculpa a vocês, que foi estudo feito de última hora, porque eu não sabia que eu ia estar no lugar da colega e professora Analice. Então, eu vou fazer uma breve leitura, tá? Bem, a história política do Brasil não é propriamente a história da democracia, infelizmente, né? Antes dessa experiência que vivenciamos hoje, a democracia sempre se constituiu em breves ensaios, tão frágeis que as pequenas ameaças sofridas se constituíram em sua remoção imediata. A democracia vem associada a dois grandes conceitos chaves, que é a liberdade e a igualdade. Doses diferentes desenham formas diversas de democracia. Muita liberdade, menos liberdade. Muita igualdade, menos igualdade. Isso faz, dentro das análises que a ciência política analisa, é que há formas diversas de democracia. Não existe um padrão de democracia, né? Mas esses são dois conceitos, dois princípios basilares que vai definir a natureza da democracia. Bem, no Brasil, o grito de independência se deu em nome da liberdade, né? Aquele famoso grito da independência. O reconhecimento da autoridade de Dom Pedro I não foi algo pacífico. Por exemplo, a adesão dos senhores, né, os senhores da Casa Grande, deu-se quando se convenceram de que a independência no Brasil ia garantir o sistema de escravidão, né? A independência garantiu, quer dizer, a independência, que foi um grito de liberdade, era a garantia da escravidão no Brasil. Quer dizer, é um contrassenso, né? Bem, a monarquia constitucional, mesmo depois da independência, foi, de fato, a garantia da preservação da escravidão. O Estado brasileiro se constituiu em uma unidade jurídica e territorial para evitar que uma província qualquer abolisse unilateralmente a escravidão. Ou seja, a unidade do país também se deu para preservar a manutenção da escravidão. Eis o segredo da unidade territorial brasileira. Eis o limite e a nascente história política do Brasil, em que um Código Civil só será promulgado apenas em 1917. Né? É aquela velha história de que os direitos civis no Brasil foi tardio, não acompanhou aquilo que o Marshall mostra. Primeiro direito civil, depois direito político, depois direito social. Não, aqui no Brasil os direitos sociais foi o último dos acontecimentos, né?
Um golpe proclamou a República em 1889, ou seja, o Brasil da noite para o dia virou uma república. Ninguém foi convocado para construir a república no Brasil. Ela veio por decreto, não houve participação nem consulta popular, né? Aqui, peraí. Instituiu-se a federação, mas a autonomia só valeu para alguns estados, os ricos e os armados. Instaura-se o presidencialismo, com democracia de fachada. Basta dizer que a pena de morte e os castigos corporais continuaram na surdina, como informa a Revolta dos Marinheiros de 1910 e a tragédia do navio Satélite, quando os oficiais se vingaram dos amotinados, jogando-os ao mar e abandonando-os na selva. Mas o que esperar de uma república que, em 1897, se lançará ao massacre do povo pobre e sertanejo de Canudos, por temê-los restauradores? A República inaugurou o mito de que as rupturas seriam democráticas. O estado de sítio e a ameaça golpista tornaram-se recorrentes, coroados em 1964, com o golpe militar. Ou seja, no Brasil, a cultura política republicana dizia que as rupturas sempre seriam democráticas e, portanto, o golpe de 64 era um processo em prol da democracia. Bem, em 1962, só para vocês terem uma ideia, em 1962, apenas 24% da população adulta votava. No período da Segunda Grande Guerra Mundial, entre o nazismo e o stalinismo, né, Getúlio Vargas achava o seu Estado Novo liberal orientando-se pelas diretrizes do fascismo, né? Apesar de que foi um governo de avanços na área social, né? Com as leis trabalhistas, né? A regulação no mundo do trabalho, o incentivo à economia industrial, enfim, né? Ou seja, um modelo liberal, mas um modelo liberal que tinha como referência, né, as diretrizes fascistas. Durante o regime ditatorial de 64, houve censura, cassação, tortura e morte. Mas convivia-se com as eleições, restrita, mas porque não votava em presidente, mas havia eleições. O que prova que não ser o voto universal condição suficiente para a democracia. Ou seja, votar não significa, não define, né, a essência de uma democracia. Você pode ter um processo eleitoral, votar, mas não necessariamente ser uma democracia. O país chegou na década de 80 desesperançado. Emergíamos da ditadura, mergulhados numa crise econômica com inflação, moratória e recessão. O país do futuro era um fracasso. Mas a década perdida de 80, entre erros e acertos, emerge a vontade de mudar. A sociedade se organizara razoavelmente e o país se urbanizara. Indústrias e cidades criaram seus problemas, mas golpearam o homem cordial. Em 1985, a Lei da Ação Civil Pública reconheceu direitos indispensáveis, difusos e coletivos. Nasce daí um novo paradigma para a cidadania. A Constituição de 88 chega e amplia os direitos sociais e políticos. Apesar da forte presença da cultura autoritária na ordenação social, a década de 80 foi marcada por uma renovação significativa das práticas associativas. É o momento da transição democrática. Começa a despontar, a partir daí, a possibilidade real de um espaço público com participação dos vários setores sociais. Isso é verificado pelo reaparecimento do movimento social, da entrada dos novos atores e de novas temáticas em cena. Se no campo político o país amadureceu, afastando a miragem da ruptura institucional,
No setor econômico também cansou das mágicas mirabolantes. Reconciliou-se com o mercado e construiu consenso em torno das reformas macroeconômicas. A moeda estável fortaleceu a autoestima do país. O crescimento foi retomado. O espectro do elitismo e do terror ideológico foram afastados com a eleição de um operário à presidência da República. Programas sociais foram e estão sendo implementados e ampliados, contribuindo para minorar a pobreza. Os segmentos sociais, a partir daí, emergiram como força organizada capaz de reivindicar e conquistar novos direitos, de ampliar o seu campo de atuação e de participar do jogo político eleitoral. As questões relacionadas a gênero, raça, etnia, sexualidade, juventude, entre outros, ganharam e continuam a ganhar destaque na disputa eleitoral. Não apenas no momento eleitoral. Essas questões têm ocupado um lugar central na agenda governamental, que tem traduzido suas reivindicações em políticas públicas. No governo do presidente Lula foram criadas secretarias especiais, a Secretaria Política para as Mulheres, em 2003, secretaria que possibilitou, no plano federal, que as questões específicas das mulheres fossem alcançadas ao nível ministerial e transferida de forma mais explícita para as agendas das políticas públicas. Do mesmo modo, a Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial e a Secretaria de Direitos Humanos, numa relação direta com os movimentos sociais que conseguiram traduzir suas reivindicações em políticas públicas e projetos em lei, reconhecendo a força política desses segmentos sociais. Tudo parece caminhar nos trilhos. Bem, mas a coisa não é bem assim. E cabe a seguinte pergunta: mas afinal, o que está dando errado? Né? Bem, em primeiro lugar, é fato que valores e práticas do passado reacionário continuam presentes e influenciando a vida política, fragilizando o nosso processo democrático. Fato que ganha maior visibilidade na época eleitoral, com as práticas do clientelismo, personalismo, compra de voto, machismo e racismo, trazendo prejuízo e distorções para a nossa democracia. A democracia, que parecia caminhar nos trilhos, estava e está sendo carcomida silenciosamente pelo vírus do autoritarismo, de difícil remoção. As manifestações na rua, que tiveram início em junho de 2013, com vozes múltiplas e dissonantes, expressaram a recusa a esse modelo vigente que contraria o espírito democrático. Um modelo que coloca em prática uma governança que prescinde da vontade dos cidadãos. Recusa traduzida na prática pela reação de manifestantes contra as bandeiras partidárias. É esse sentimento de recusa que coloca em evidência a crise das instituições da democracia representativa e da recusa desse tipo de democracia, onde a maioria dos representantes políticos estão alheios e distanciados dos anseios da população, obstruindo assim os caminhos da verdadeira democracia. É também a recusa desse sistema partidário que deixou de ser espaço de ressonância das vontades populares e contrariaram, os partidos políticos contrariaram um autismo político que só consegue representar a si mesmos. É nesse cenário que as redes sociais assumem o papel de agente mobilizador e catalisador dos anseios populares. As redes sociais hoje se tornaram o espaço da palavra, da opinião, da interação comunicativa, e isso tem que ser levado a sério. As instituições representativas tornaram-se, portanto, anacrônicas e perderam a sintonia com a própria sociedade. Por isso, a reinvenção das instituições representativas passa pelo reconhecimento dessas mazelas presentes. Entre tantas, está a crescente presença do poder econômico na disputa eleitoral, que vem há décadas acontecendo nos momentos eleitorais brasileiros. Os altos custos das campanhas têm sido uma das fontes da corrupção de administração pública e promovido um sistema de trocas e negociações espúrias
que irriga as velhas práticas do nosso passado autoritário. O alto custo das campanhas tem deixado de fora da disputa eleitoral vários setores sociais, que passam a ser subrepresentados, acentuando a crise política. Mulheres, negros, índios, população LGBT, jovens entre eles. Arruma água para nós aqui. Entre outros, estão praticamente à margem da disputa eleitoral, mesmo com a obrigatoriedade das cotas partidárias para as mulheres candidatas. As conquistas sociais, entretanto, não têm conseguido influenciar o jogo político e não alterar o quadro de subrepresentação das mulheres na política. O Brasil é um dos países com piores índices de participação de mulheres no legislativo e no executivo, apesar de uma presidente, né, ocupando, né, o cargo maior do executivo. Né? Nossa, que sede. Ninguém tem uma garrafinha d'água, não? Temporária, a Salete foi buscar. De cada 10 eleitores, ou de cada 10 eleitos, 9 em média são homens. E apesar de termos elegido uma mulher para o mais alto cargo político do Brasil, a presidência da República, e pela segunda vez, o Brasil ocupa o 156º lugar num ranking de 188 nações em relação à participação da mulher na política e a diferença entre homens e mulheres na ocupação de cadeiras no parlamento. Ou seja, a subrepresentação é uma das piores do mundo. Ai, que bom. Não quero isso aqui, sim. História, não? Isso, a Salete foi buscar para você. Ai, deu uma aliviada, estava muito seca. Né? Desde a conquista do direito ao voto, né, pelas mulheres, a sua presença no parlamento é pequena. As mulheres são 52% do eleitorado, né, maior número, mas menos de 10% ocupa cargos no legislativo. Hoje, no Congresso, as representantes do sexo feminino são apenas 9 dos 81 representantes no Senado e 45 dos 513 na Câmara dos Deputados. Eu estou falando hoje, porque o ano que vem ainda vai ser pior. É pior. A desproporção se repete no Legislativo e Executivo estaduais e municipais. Os resultados eleitorais desse ano revelam um quadro ainda pior, de retrocesso. Tanto no nível federal e estadual, diminuir o número de mulheres no parlamento, apesar de ter crescido o número de candidaturas. É preciso que sejam criadas as condições políticas que permitam essa participação. Algumas iniciativas estão sendo tomadas, mas está faltando uma campanha permanente que esclareça a sociedade da importância da representação feminina. Falta também um programa pedagógico permanente de educação política, para que seja, né, criada uma nova mentalidade política. As causas da baixa representatividade não estão relacionadas à ideia de que a mulher não gosta de política e por isso não quer concorrer, como justifica a postura machista. Apesar disso, né, de toda a situação de subrepresentação, as mulheres têm conquistado espaços na sociedade. Atualmente tem uma mulher no cargo da presidência. A escolaridade da mulher hoje é maior. A participação na economia e a inserção no mercado de trabalho são crescentes. As mulheres têm presença marcante nos movimentos sociais, muitas assumindo cargos de liderança. É crescente o número de mulheres chefes de famílias, ou seja, no plano social, o avanço da mulher é visível, né, apesar da subrepresentação.
Portanto, foram muitas as conquistas e, apesar da subrepresentação no cenário político, as mulheres têm hoje presença decisiva nas lutas sociais e revelam capacidade de estar à frente dessas lutas. No plano da representação parlamentar, para viabilizar a participação da mulher e acabar com a subrepresentação, foi criada a Lei de Cotas de Gênero. O que diz essa lei? Abre aspas. A atual legislação eleitoral estabelece que os partidos devem preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidatas de cada sexo. A lei da cota não diz necessariamente que tem que ser 30% de mulheres. Pode ser 70% de mulheres, né? Então, 30% mínimo e máximo para candidaturas de cada sexo. Na prática, isso garante uma reserva de vagas à candidatura das mulheres, né? Além disso, determina o repasse de, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário para a criação de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. A lei prevê ainda que pelo menos 10% do tempo de propaganda partidária gratuita seja destinado às mulheres. Isso aqui é um trecho que eu tirei, né, do Tribunal Superior Eleitoral de 2014, desse ano. Bem, apesar dos avanços, essas medidas legais não têm sido suficientes para aumentar o número de mulheres na disputa eleitoral e pouco têm contribuído para mudar o quadro. A verdade é que muitos partidos apenas inscrevem mulheres nas chapas sem investir de fato nas suas campanhas. Muitos partidos têm usado mulheres laranjas para cumprir a cota, e isso exige mais fiscalização e punição. Prática como essa fragiliza mais ainda a democracia e reproduz o autoritarismo e os valores patriarcais. Representantes do Ministério Público vêm denunciando e punindo legendas pelo descumprimento da lei. Sem a iniciativa de fiscalização, punição e principalmente reformas institucionais e culturais, a mulher, em especial a mulher negra, não alcançará uma representação mais significativa para além dos 8 a 9% atuais, já que as atuais instituições representativas estão alicerçadas em valores machistas e racistas. É, portanto, o papel do Estado atuar no sentido de garantir direitos às mulheres. E isso significa ampliar as conquistas das mulheres. Também significa garantir direitos que sejam traduzidos em investimentos públicos, como a criação de delegacias, hospitais, formação política, creches, cursos profissionalizantes e etc. Diante desse quadro, a reforma política é urgente. Ela é a luta pela justa representação e deve propor mudanças estruturais que prevêem a inclusão de todos os setores sociais, colocando em dia a soberania popular. Nesse caminho, possibilitará a remoção do lixo autoritário, ainda tão presente na nossa democracia. Essa reforma passa pela criação dos espaços de participação que garante o direito do cidadão de debater e decidir sobre a agenda pública e exigir soluções, bem como propor mecanismos institucionais de fiscalização da administração pública e dos mandatos políticos. A reforma política é a resposta à lacuna normativa do sistema político deixado pela Constituição de 88. A Constituição de 88, ela ampliou, ela cresceu, ela deu um salto de qualidade em termos de conquistas de direitos sociais, mas as instituições políticas ficaram, né, foram reproduzidas na própria Constituição. Por isso que hoje a gente clama pela reforma política. Bem, a reforma política, só repetindo, a reforma política é a resposta à lacuna normativa do sistema político deixada pela Constituição de 88, o que garantiu a manutenção e a reprodução da cultura autoritária. Reformar o sistema político é, portanto, um momento para criar um outro modo de pensar e fazer política, em que a política não se constitua em uma mera atividade administrativa do Estado,
mas que seja derivada das ações compartilhadas de cidadãs e cidadãos inseridos numa realidade dialógica e plural, onde a liberdade seja a razão de ser da política. Reformar o sistema político do país é um grande desafio para todos nós. É uma oportunidade para que a sociedade tome para si a responsabilidade pelo destino político do país. O momento atual exige habilidade política para que não seja perdida uma oportunidade histórica para reinventar a política e trazer para o centro do poder, de forma justa e igualitária, todos os segmentos sociais. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Ângela, pela excelente exposição. Eu gostaria agora de abrir o debate. Quem quiser fazer perguntas, intervenções, compartilhar entendimentos, por favor, venha aqui na frente e fale no microfone. Lembrando o seguinte, que tem duas professoras presentes, que também são da área de política, que é a professora Sônia e a professora Salete, que, portanto, também as perguntas podem ser dirigidas para ela. Socializei. Vamos lá, gente, ó. Se não fizerem perguntas, você sabe como é na minha aula, né? Ciro, ó, Sônia. Façam perguntas. Trazer uma questão que eu acho super interessante, né, da reforma política para superar, talvez, essa questão da subrepresentação das mulheres, que já vem sendo discutida, mas ainda não foi totalmente resolvida, que é a lista fechada com alternância de sexo. Por quê? A cota já mostrou que ela não resolve, né? Mesmo que ela tenha melhorado, né? Que ela agora seja obrigatória, né? Finalmente, né? E a gente agora vê que os partidos estão cumprindo a cota. É 30%. Nós somos mais de 50% do eleitorado, né? E essa proposta, né, da lista fechada com alternância de sexo vai nos dar 50% de chance e vai obrigar os partidos, porque, na verdade, quem é o nosso empecilho? São os partidos. Os partidos não estão nem aí para as mulheres e para os outros grupos, né? Então eles continuam, quem sempre foi eleito, são esses que vão sempre ser priorizados, vão receber mais dinheiro, né? Então, com a lista fechada, o que vai acontecer? Vai se colocar, se for o caso, primeiro o homem, mas a segunda pessoa tem que ser uma mulher, né? Uma mulher negra, né? Uma pessoa LGBT, né? E aí um homem, depois outra pessoa, né? Dos nossos grupos. E assim vai forçar uma maior igualdade. E a gente pode dizer isso porque essa é a experiência da Argentina, né, que hoje já tem mais de 40% de mulheres eleitas, né? Então a gente é eleita, não é só candidata, né? A gente está falando de uma lista que garante pelo menos 50% de candidatas. Mas nós queremos, né, chegar a pelo menos 50% de eleitas, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nessas estratégias que realmente vão conseguir com que nós, né, mulheres, LGBT, negros e negras, né, que a gente
chegue nesse lugar, né, que é o parlamento, para mudar esse parlamento, que a gente não quer ele do jeito que ele é, né, que ele está mostrando que não é o lugar adequado, né? O Lava Jato está mostrando isso, né, que os partidos não estão adequados, né? Já está sendo discutido, inclusive, para fazer uma revisão na lei, nessa lei de cotas, esse percentual. Está se discutindo para que seja colocado, em vez de 30, 70, botar 50, 50, né? Pois é, que é o correto, né? Por que 30, né? E fala de sexo, não fala que a mulher tem que ser 30, além não fala que a mulher, mas na prática já foi consolidado que 30 é para mulher, 70 do homem. Por que não 70 mulher e 30 homem, né? Então, mas aí já está se pensando, né, em rever essa lei de cota, né, esse percentual. Aí só outra coisa que eu gostaria de colocar é a questão do partido. É fato que assim, o partido teve um momento da história que foi criado. A história pariu, né, essa instituição que foi naquele momento necessário. E aí de lá para cá foram anos, anos e anos, décadas e décadas e décadas, né? Mais de um século. Bem, aí então chegamos no século XXI, que essa instituição já não corresponde mais a uma realidade que o mundo, né? O mundo que agora é global, ele tem outro cenário, ele tem outras culturas, eles têm outros desejos, é outra realidade. E é outra realidade que as instituições continuam sendo as mesmas. E aí virou uma camisa de força que não funciona mais. Então, nós precisamos reinventar novas instituições, que não venha partido, pode vir um inteiro, né? O inteiro múltiplo, né? Que hoje o que a gente quer é essa multiplicidade, essa multidão, né? Nós não queremos mais consenso, nós queremos dissenso, nós queremos conflitos, e o conflito é salutar, é necessário, né? A democracia. Às vezes eu falo assim, antes eu falava assim, nossa, se a gente for querer uma democracia que não tenha nenhum tipo de, na época eu falava isso, ACM era vivo, que não tenha ACMs da vida, então isso não é democracia. Então é todo mundo padronizado, isso não é democracia. Nós precisamos ter tudo. Olha, vai ter manifestações de rua, a rua é de todos. Então vai ter lá na rua, esquerda, direita, fascista, revolucionários, vai ser de todo mundo a rua. A rua pertence, é o espaço político por excelência. Ali se disputa, é o campo de disputa, né? Isso é salutar. Por isso que a democracia, que ainda hoje não inventaram nada melhor, e portanto é o melhor sistema político, né? Mas é o sistema mais difícil de se conviver, porque ela exige isso. É aprender a conviver com o que é diferente. E nós, seres humanos, que somos naturalmente narcisistas, temos uma dificuldade imensa de conviver com aquilo que não é espelho, né? Aquela música de Caetano. É difícil mesmo. E a democracia exige isso, que você conviva com um espelho que não te reflete, que vai refletir o outro, né? E não você. E você tem que aprender a conviver com o que é diferente. E é um aprendizado que não é fácil, principalmente com uma cultura secular nossa, autoritária, né? Homogênea, unificadora, universalista, totalizante, né? É difícil mesmo. E, portanto, nós somos aprendizes da democracia, que a democracia no Brasil é uma experiência nova. Nós nunca tivemos tantos anos de democracia. Agora estamos tendo, né? E está sendo difícil. Olha o que a Sônia mostrou. Nós estamos vivendo com a democracia que os partidos estão fazendo uma bagunça com tudo isso. Ninguém está respeitando esse processo de democracia. E agora que está sendo revelado isso, está saindo debaixo do tapete, porque isso já acontece. Isso é secular. Não é agora no governo da esquerda, do PT, nada disso. Isso é secular. Agora você tem uma visibilidade pública do que de fato está acontecendo, né, né, por trás dos panos, né, debaixo do tapete, é isso, né? Mas nós precisamos ter essa capacidade de reinventar novas instituições.
Aí se direcionar. Seria bom se apresentar. Meu nome é Joaquina, eu sou da UFA, professora jubilada. Jubilada, no Brasil se chama aposentada, inativa, mas na Argentina chama jubilado. Eu achei o nome mais interessante, tem uma conotação muito mais positiva. Jubilada dá pulos de alegria, né? Então eu sou jubilada. E sou de uma ONG que se dedica a dois combates fundamentais. Um é contra a concentração da renda na mão de poucos, e a outro é o combate a todos os tipos de preconceito. Nós estamos aqui numa reunião tratando mais da questão da mulher, mas eu digo que se amanhã de manhã o preconceito contra a mulher tiver acabado, o meu problema não vai ser resolvido, porque eu sou lésbica e a homofobia vai continuar. Eu sou idosa, de cabelos brancos, e o preconceito contra idosos vai continuar. Eu sou rebelde e há um preconceito muito grande contra rebelde, contra homem rebelde, contra mulher rebelde mais ainda. E por aí vai. Mas eu queria retomar uma sugestão da professora. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem um exercício cotidiano permanente do debate. Para enriquecer esse debate, eu queria retomar a sugestão da professora, que é de que duas outras professoras que estão aqui no curso de gênero fossem para a mesa, para quando a gente perguntar ter mais de uma resposta. Essa Lete e a outra não sei quem é. A Sônia, pronto. A outra sugestão, não sei quem está coordenando, é que, em vez de ser a cada pergunta a mesa responder, porque também vai ser monótono, que fosse assim, 5 ou 6 perguntas e depois as da mesa responderem, né? Então agora, na mesa, professora. Primeiro ela está inscrita, vai perguntar tudo bem, mas depois vai para a mesa. Olhe, primeira pergunta. Aliás, eu não sei perguntar sem antes fazer uma apreciação. Seu nome é professora? Professora, eu não gosto de nome longo, vou chamar Maria. Professora Maria falou na questão importantíssima da reforma política, mas você esqueceu de falar que um dos pontos centrais desta reforma política tem que ser o financiamento de campanhas com verba do Tesouro Nacional. Afinal, o poder econômico ainda está concentrado nas mãos dos homens. Então, enquanto o financiamento for por empresas privadas, os homens sempre vão estar em melhor situação. Então, esse é um ponto crucial. Sem isso, não adianta a reforma. Outra coisa, professoras, é que essa coisa de 30%, essa cota de candidatura, e nada, para mim é a mesma coisa. Porque até os partidos que são esvaziados, porque nós não estamos lá, nós somos omissos, isso é um erro nosso e não do partido. Nós deixamos que os partidos fiquem na mão de uns poucos safados que se transformam em donos e nós daqui falando mal deles. Isso é errado, né? Então eu acho que nós temos que lutar para essa cota ser cota de vaga no Congresso Nacional, vaga na Assembleia Legislativa, ou seja, 52% de mulher no ano da eleição, 52% das cadeiras tem que ser de mulher e 48% de homens. Não das candidaturas, das cadeiras. Vai acontecer que uma mulher com poucos votos, bem menos votos, vai ocupar uma cadeira e um homem com muito mais votos não vai ser eleito. É injusto? Pode ser, mas é o que ocorre hoje. Tem candidato a deputado com 50 mil votos que não ganha a eleição. E outro de outro partido com 5 mil ganha. Então, simplesmente, iremos continuar uma certa injustiça que é necessária para corrigir uma injustiça maior, que é a marginalidade da mulher.
particularmente, mais ainda a mulher negra, né? Então são duas colocações. A próxima pessoa, que a gente vai fazer um ciclo. Próxima pergunta. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ana Lúcia, sou discente do bacharelado. Ana Guerreira é nome de campo de guerra, né? Fui candidata a vereadora em 2012. Este ano só fiz a minha inscrição, porque a última eleição, o dinheiro foi tanto que não deu para contar, ficou faltando da última prestação de contas, né? Era muito dinheiro que não deu para contar. E eu queria falar assim o seguinte: quando fala sobre cotas, já que somos maioria, então eu acho assim que deveria ter mais uma conscientização das mulheres, porque não é questão de cota, porque poderia ser 90, se não conscientizar, não vai eleger, porque com 30, se houver essa conscientização, elegeria uma quantidade maior. Então a questão não é cota, eu acredito que seja consciência, porque a mulherada vai lá e volta, agora vota em quem? Né? Então não é cota que vai resolver, o que eu acho que resolve é a conscientização. Alguém me corrija se eu estiver enganado, né? Porque a cota dá 50%, mas 50% vai votar nos homens e 2% votar nas mulheres, e aí mudou em quê? Não mudou nada. Então eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso, conscientização das mulheres. Eu acredito que é isso que vai resolver, como o Sônia própria disse, fiscalizar e tal. Agora, com relação aos partidos pequenos, eu acho que é complicado, assim, uma faca em dois gumes, porque é quem dá um pouco de visibilidade a nós mulheres, principalmente mulheres negras e pobres, porque os outros não dão essa oportunidade. Eu saí candidato por um partido pequeno, num grande não teria sido de jeito nenhum, então fica complicado, eu tenho que falar sobre pequenos e grandes, porque quem é que sai nos grandes? Quem são as mulheres que são candidatas nos partidos grandes? E quem são as mulheres que são candidatas nos partidos pequenos? São aquelas mulheres de periferia, que são rejeitadas pelos outros. Era só a minha contribuição e agradecer aqui, falar em nome da Chapa 4, e agradecer a votação, o apoio da galera, do pessoal do bacharelado de gênero, né, Jeane, companheira, né, a votação expressiva, 3.035 votos, para construirmos um BCE diferente, onde não seja só jovem, mas de adulto e velho, porque esses são os estudantes da Universidade Federal da Bahia. Esse discurso de jovem, no estudante de juventude, isso já está ultrapassado. Eu tenho que mudar a cara desse BCE, porque a mesma coisa que o jovem tem, o adulto e o velho tem aqui dentro dessa universidade. Então, se é para discutir democracia, vamos começar pela casa. Obrigada. Próxima pergunta. Boa noite a todos e a todas. Eu vim aqui, eu pedi a palavra, eu sou Anitta do Bacharelado de Gênero da turma de 2010. Eu pedi a palavra porque realmente esse tema muito me inquieta. Eu vim externar isso, dividir isso com vocês, que é um tema que eu sempre faço perguntas para esse tema, viu, Felipe? E eu fico querendo saber essas dificuldades de acesso. Qual é a dificuldade de acesso da mulher na política? O que é que tem dificultado a mulher de praticar política, fazer as práticas políticas? E essa pergunta que eu quero jogar a vocês, eu penso às vezes, há uma ética diferente feminina, uma ética de ver o mundo, de ver as relações, de viver, de lidar com o poder. É o simples destreinho do exercício de poder. Seria outra coisa mais que eu acho até mais, a divisão sexual, a nossa divisão sexual do trabalho, que ainda é tão antiga, tão demarcada, as coisas assim, os homens são dos homens, as mulheres são das mulheres, e os campos ainda não se conversam muito, a conversa ainda está muito incipiente. Então essa é a questão que eu quero deixar vocês. Haveria então essa divisão sexual, essa ética feminina, o que você, além das instituições em si que precisariam ser reformuladas, né? Mas que outras razões nós podemos usar para levar essa discussão mais adiante? É isso aí, obrigada. Boa noite. Próxima pergunta. Boa noite a todas e todos. Primeiro eu gostaria de saudar a mesa aí, que é sempre um prazer ouvir a professora Maria Ângela. Eu tenho aprendido muito com essa senhora, com essa moça.
que ela consegue, com a sua simplicidade, a sua sapiência, me colocar em um caminho diferente, né? Até porque eu tenho uma formação que às vezes dá conflito. Eu venho do movimento sindical e adentro a universidade, após ter comprimido em mim todos os vícios lá de fora, para tentar agora me desvestir disso tudo. Gostaria também de agradecer pela presença aqui, né, a professora Sônia White, que também é uma pessoa de magnitude, assim, no diálogo, no discurso, nas aulas eu tenho também formulado muitas coisas. A professora Salete dispensa elogios, porque para mim, assim, ela tem sempre o norte, e o norte dela é o norte mais coerente. Por que eu quero dizer isso? Porque não adianta a gente começar aqui uma discussão e que a gente não tenha um norte. E esse norte tem que partir com a perspectiva de resolução. Senão a gente vai embrionar e vai embolar a cabeça de pessoas que não estarão à disposição para encampar nessas lutas. Até porque toda luta é árdua, né? Quando eu disse a vocês aqui, eu venho do movimento sindical, que o movimento sindical foi um dos maiores formuladores de política e construção de alguns partidos, como o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e outros. Tudo isso era muito fácil no discurso quando nós éramos oposição. Quando nós viramos situação, e aí quando eu falo nós viramos, porque também sou afiliado ao Partido dos Trabalhadores, represento essa instituição, certo? E quero dizer com total veemência, as mulheres não estão representadas dentro dos partidos por 3 motivos. 3. Não são mais do que isso, não. Primeiro, a dificuldade no processo do discurso de chegar é um dos primeiros momentos. Porque às vezes as pessoas acham que ali não nos cabe, não sei o quê, e ninguém pede para ninguém fazer política. Você invade. E aí você vai ser ouvido. Então estou querendo dizer para as mulheres que ela tem que invadir esse espaço, que é o partido, e lá vocês serão ouvidas. Certo? O segundo processo, que as dificultam estar lá, é o processo de que às vezes eu vivia com a mochila, com as roupas nas costas. Então eu estou querendo dizer para vocês que eu tinha quase apego à família. Naturalmente, as pessoas vão ter que fazer uma opção de vida. E muitos não querem pagar dessa opção. Muitos não querem pagar. E quando vamos para um outro viés, a gente vai começar a observar. Vamos romper com a família, vamos fazer tudo isso. E eu acho que é uma forma espúria que os companheiros fazem dentro do partido para dificultar a participação das mulheres. A terceira situação. Não precisa dizer, até porque a maioria do plenário aqui é mulher, a mulher é mais ética do que o homem. Muito mais ética. E a gente sabe que nas soberanias acontece dentro do partido e acontece fora do partido. E na hora de fazer o jogo, os caras evitam de conversar onde a mulher está. Porque já se tem nas suas cabeças machistas que ali não vai haver o segredo. E o que movimenta a política é o segredo. E esse segredo não é um segredo coletivo, é um segredo de todos. Porque onde há mais de 2 não é segredo. Por que eu quero trazer isso? Na última eleição, e aí Ana foi feliz, as mulheres se colocaram à disputa e poucas delas conseguiram êxito. E as que conseguiram êxito, muitas delas, destas que conseguiram êxito, já estão sendo convidadas para assumir secretarias. Vocês entenderam o que está acontecendo? Quando sair para assumir a secretaria, perde a vaga e entra o homem. E para ser secretário não precisa ser advogado. Não precisa ir para o sufrágio. Então poderia ser aquelas companheiras que não foram. Mas na política o que vale a você, o que você tem, é o voto. As pessoas são representadas ou representam pela quantidade de votos que tiveram no dia da eleição. Por que eu estou querendo trazer essa live? Porque se nós pensarmos uma reforma política
e não afirmarmos a forma do jogo total, não só do sufrágio, nós vamos perder mais uma vez. E temos que ter cuidado. Em plena eleição se passou uma lista para angariar assinaturas em prol da reforma política. E na história desse país, poucos foram os movimentos que conseguiram. Um dos que conseguiu primeiro foi a Igreja Católica. No voto, lá vai, não sei o que, não conseguiu, elas foram lá para assinatura e conseguiram, por abaixo assinado, fazer várias mudanças lá dentro. E nós, enquanto movimento social, o que vamos fazer? Vamos sair das nossas casas, vamos encampar isso e vamos à luta para fazer realmente a diferença? Porque às vezes a gente se engana com o que a gente pede, porque a gente não sabe nem o que a gente vai fazer com isso. Então, vamos ter todo cuidado. Eu acho que a rua já deu a sua grande força, já nos disse o que quer, nós sabemos que não está certo da forma que ele está. Então, professoras, eu quero ouvir um pouco mais do saber das senhoras, de vocês, como é que iremos encampar isso, porque é uma ferida que dói. E todos nós aqui que estamos nesse processo de formação, sabemos que vamos vender a nossa força de trabalho pelo menor valor possível. Então temos que ter cuidado com o que a gente vai começar. Porque, amigos, depois que você veste uma camisa de um movimento, você pode ser rotulado tipo, você é do movimento sindical, nunca mais você acha emprego. Se você é do movimento social e você vai para frente e encampar uma luta, você pode ter dificuldade nessas secretarias que serão as próprias mulheres que irão lá estar colocadas. Porque elas não foram eleitas, elas foram colocadas. Né? E se elas não fizerem o que alguém colocou lá, perde também o cargo. Um abraço, muito obrigado. Boa noite, meu nome é Paula Vielmo, eu sou pedagoga, trabalho no IFPA lá em Barreiras, moro lá. E também sou militante filiada ao PSOL. E primeira coisa assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, porque lá em Barreiras, que é longe pra caramba, a gente estuda as nossas maiores referências sobre feminismo e sobre gênero através dos modos dos materiais produzidos pelo NEIM. Então assim, é muito emocionante estar aqui com vocês, né? Apesar de não ter dentro da faculdade de filosofia. Primeiro eu quero dizer assim, que tem algumas falas aí que eu discordo, tem algumas perguntas, mas eu quero fazer algumas considerações também. Né? Quando as professoras colocam assim, que a gente precisa ressignificar, a gente precisa transformar, né, a questão dos partidos políticos, eu acho que assim, é o princípio dos feminismos que a gente respeita a diversidade das mulheres. Então, assim, primeiro eu quero reivindicar que eu sou uma mulher que me organizo através de partidos políticos. Então, eu acho que é um direito que precisa ser garantido. E não é através de qualquer partido político, obviamente. Então, assim, também quero fazer essa distinção quando foi a fala assim, os partidos são todos iguais. Nenhuma mulher, as mulheres dentro dos partidos políticos não se organizam e não reivindicam espaço. Isso não é verdade. Talvez não dentro dos partidos hegemônicos, obviamente, mas dentro dos partidos pequenos, dentro dos partidos de esquerda, as mulheres estão lá, sim, bastante combativas, inclusive fazendo um discurso contra nossos companheiros que são muito machistas, né, dentro da esquerda. Então, primeiro fazer essa questão. Segundo, assim, eu fui candidata 2 vezes lá no meu município. Eu fui candidata a vereadora em 2008, em Barreiras, e fui candidata esse ano a deputada estadual, pelo partido. Então, assim, nós temos hoje 2 mulheres só filiadas ao partido lá em Barreiras. Eu e outra companheira de 6 militantes. Então, assim, é bem pequenininho, né? O partido de esquerda no interior da Bahia não é fácil de se organizar. E a gente tem uma dificuldade, nós tentamos fazer um trabalho de atrair as mulheres, mas é muito difícil, né? Primeiro pelo perfil do partido, segundo pelas várias ocupações que a sociedade coloca as mulheres. E daí, essa é uma questão que eu queria colocar aqui para a gente refletir e para perguntar, que a gente ainda tem essa divisão muito explícita de que o espaço público não é para as mulheres, o espaço privado é para as mulheres. E quando a gente diz assim, as mulheres não querem estar nos espaços de representação, isso na verdade a sociedade vem e nos cobra uma série de responsabilidades que não tem como a gente dar conta e atuar no espaço de representação política, porque também é muito puxado.
Então, assim, você tem que abrir mão, e você tem que ter coragem de abrir mão do papel social de ser mulher. Que isso é bastante grave. Assim, é muito difícil. E daí outra questão que eu queria falar, assim, com relação a... gostaria de perguntar assim, se é suficiente a gente fazer uma reforma política nesses modelos que estão colocados, mesmo assim com a questão, né, da cota, que não é suficiente, a gente sabe que daí os partidos muitas vezes só registram as candidaturas para cumprimentar a cota, porque agora a justiça eleitoral está caindo em cima disso, mas se a reforma política ela é suficiente, a gente precisa realmente de uma revolução social, porque a gente vai fazer uma reforma política dentro de uma sociedade que vai continuar sendo patriarcal. Então, assim, como é que vocês percebem isso? E outra questão é o perfil dessa mulher que nos representa, né? Que não basta ser mulher. Por exemplo, Dilma Rousseff, ela não me representa. Cátia Abreu, que está indicada para ministra da Agricultura, também não me representa. Então, acho que a gente tem que pensar assim, que perfil de mulheres a gente quer no espaço de representação, e eu senti um pouco de falta na fala da esposa da conferencista. Obrigada. Mais alguma pergunta? A mesa? Boa noite, eu sou Dalane, professora aqui agora, nova, né, professora do curso. Eu queria fazer, me incomodou, assim, apesar de não ser do campo da ciência política, eu sou da psicologia, mas venho, né, debatendo essa questão da mulher no poder, inclusive dentro da psicologia, né, que espaços de representação dentro da psicologia, nesses espaços de poder, a mulher vem ocupando, né, apesar de sermos 80 e poucos % da categoria, né, sempre, a maioria dos nossos representantes são homens, e têm sido homens, né, ao longo da nossa história. Eu fiquei pensando nos comentários aqui que eu vi dos colegas, alunos, professores, sobre essa conciliação, né, do espaço público com o privado. Será que a mulher tem que se despir, aí é uma provocação, né, para a gente refletir juntos e juntas, tem que despir do seu papel de mulher? Que papel é esse, né? Ficou parecendo que ela tem que deixar de ser mulher, entre aspas, né, para ocupar um espaço que é masculino e, nesse sentido, talvez se masculinizar para estar nesse espaço, né? Então, para a gente refletir isso e pensar, né, as pessoas trouxeram aqui práticas, né, sou vereadora e tal, né, do campo da experiência, como é que isso acontece, vocês que estão, né, nesse campo também podem contribuir mais com isso, e as professoras comentarem, porque eu me inquieto, né, discutir esses papéis. Será que a gente tem que sair de um para entrar no outro? Como é que a gente pode conciliar? E como socialmente a gente é vista, né, quando ocupa um lugar que parece que não é o lugar, né, um não lugar, um outro lugar, ou está ocupando o lugar de outra pessoa, e como é que isso acontece? Mais alguma pergunta ainda da mesa, gente? Não, então vou passar a palavra. Certo. Todas as questões e as emoções, né, que as pessoas não disseram para quem as perguntas são dirigidas, então eu vou me atrever, não a responder, mas devolvê-las em formas de reflexão, né? Então, assim, primeiramente cumprimentar a Mariângela, excelente exposição, né? Super de parabéns, e eu aprendi bastante, tomei nota de algumas provocações que a fala dela vai suscitando, né? E são esses os momentos, nesses contextos que a gente percebe de como os feminismos são múltiplos, são diversos, as feministas têm convergências, têm divergências, né? A fala de Sônia também provoca algumas questões que suscitam convergências e divergências. Então, assim, numa perspectiva bem mais geral, eu gostaria de colocar o seguinte: minha aproximação com a temática de gênero, poder, política, ela não acontece na academia, né? Também já fui candidata muitas vezes a vereadora, a prefeita, e mais recentemente, não tão recentemente assim, mas em 2006, eu fui candidata a governadora do estado de Ceará. Naquela ocasião, a única mulher candidata a governadora. Então, assim, é uma coisa que muito me inquietava, compreender a resposta que a teoria feminista tinha
para essas questões da exclusão das mulheres, da subrepresentação das mulheres, como que o feminismo liberal explica isso de uma forma, como que o feminismo comunitário explica de outra forma, como que o feminismo democrático radical, que é a corrente na qual eu me insiro, reflete de outra forma, né? Então, assim, toda essa perspectiva teórica, ela vai tentar dar elementos para que o movimento social, o movimento de mulheres possa construir alternativas que não precisam ser somente legais. Lógico que a lei de cotas, lógico que institucionalizar espaços como secretarias, conselhos, etc., isso é muito importante. Mas numa sociedade capitalista, né, de classe, marcada também pelo racialismo, marcada também pelo sexismo, nós, mulheres do feminismo democrático radical, não temos muitas ilusões. Então a gente tem que tensionar esses espaços. A gente não tem respostas, porque a resposta ela seria muito mais no sentido de, na minha perspectiva, e aí a minha divergência com as duas colegas de mesa, eu não tenho a menor crença na reforma política como ela está colocada. Né? Então o próprio nome reforma já sugere que se trata de uma tentativa de costurar, evitar uma convulsão social, né, de grandes proporções, porque a reforma política ela já vem há mais de 10 anos em debate na agenda política nacional. Mas agora, depois das manifestações das jornadas de junho de 2013, ela voltou à agenda política com todo o gás, né? E naturalmente hoje do DEM até o PT, o PSOL e outros partidos estão refletindo cada qual a sua maneira, né? Então, são todas as questões que eu gostaria de colocar o seguinte. Primeiro, o problema da representação. Tem uma autora, Anne Phillips, que tem um texto chamado Devem as feministas abandonar a democracia liberal? Ela faz uma série de reflexões sobre as insuficiências dessa democracia, desse tipo de democracia, e ao final ela responde: não devem abandonar ainda, nesses contextos, sobretudo aqui na América Latina, levando em consideração a nossa realidade. A Mariana colocou muito bem, nós estamos numa democracia que ainda está engatinhando, do ponto de vista da estrutura, da sociedade, dos poderes e tal, e das mulheres nem se fala. Então nós não devemos ainda desprezar e abandonar a democracia liberal, porque nós precisamos desse debate da representação, nós precisamos estar nessas instâncias para construir direitos, etc. Mas, por outro lado, essa democracia liberal, ela tem as suas insuficiências, porque ela nasce, como bem disse Mariângela, né? Os fundamentos dessa democracia extremamente etnocêntricos. Essa cidadania, ela foi construída para e com os homens. Né? Então, no primeiro momento, a tentativa era nos incorporar. Daí porque, quando as mulheres ingressam nessa perspectiva da democracia liberal, ou elas se convertem em homens, e aí eu não estou falando do biológico, estou falando do gênero, elas se comportam como tal. Não foi sem razão que durante a campanha eleitoral, quando Marina Silva chorou, a própria Dilma e outras figuras da esquerda chamaram a atenção, fazendo uma crítica ao fato de uma mulher externar sensibilidade ou, aspas, fragilidade e tal. Então, assim, no campo da democracia liberal, ou da representação, nós mulheres já esgotamos as notas, na minha perspectiva. Essa é uma fala muito minha, a partir da minha vivência pessoal e das minhas leituras. Então, assim, nós não temos muito o que esperar desse tipo de democracia, senão tensioná-la, denunciá-la e derrubá-la. Entende? Então, assim, é uma aposta, é muita energia que a gente gasta na militância dentro dos partidos políticos. Minhas experiências todas foram muito partidos de esquerda. E eu posso dizer que não foi melhor do que mulheres que estão hoje no partido de direita. Por quê? Em que pese os partidos de esquerda serem partidos que têm uma abertura maior, uma sensibilidade maior para as questões de gênero, eles, em menor ou maior grau, coincidem com os partidos de direita no que tange a própria matriz sexista dos seus fundamentos. Não foram pensados originalmente para as mulheres. E quando as mulheres foram incorporadas, elas vêm a reboque. Elas muitas vezes são tarefeiras. Né? Quer um exemplo? Agora, durante a campanha, o principal slogan era: vamos eleger Dilma com a força de Lula. Estereótipos de gênero muito autoevidentes. Né? Então, assim, você tem uma discussão sobre a importância de inserir as mulheres no poder, mas, na verdade, não houve uma discussão, não houve um programa, né? Dilma não apresentou nada de novo
para concorrer ao segundo mandato, e, na verdade, havia uma aposta no fato de ela ser mulher. E aí tem autoras, por exemplo, como Iris Young, que fala da representação de grupos, né? E nós poderíamos pensar também Nancy Fraser, ela vai falar que não basta ter representação. Nós temos que ter reconhecimento e temos que participar da redistribuição da riqueza. Então, nós conseguimos até aqui uma certa representação, minúscula, tímida, né? Enfim, mas a gente não ganhou reconhecimento. E a gente não está nem perto de participar da redistribuição. E aí eu estou falando dos cargos, da riqueza, do poder, e etc. Então, assim, eu gostei muito de ouvir as falas de Ana, de Anitta, de Joaquina, de José Nilton, de Paula, de Darlane, porque elas remetem a uma série de interrogações que exigiria, além de considerar tudo isso que a minha colega trouxe e que é suficiente, ela traz um aperitivo. Numa conferência dessa, no pouco espaço de tempo que ela tem, ela não tem como possibilitar a resposta para as inquietações. Ela traz um aperitivo para que a gente possa aprofundar ao longo da semana, nas aulas, enfim, ao longo do curso. Mas queria só colocar o seguinte. Primeiro, eu gosto muito do que diz a professora Alda Fácil, que ela trabalha com a questão de direito. Ela diz assim, nós mulheres, sobretudo mulheres de esquerda e mulheres de partido, não temos que reivindicar, viu, Ana, que essa torta seja repartida, seja inflada, seja aumentada, para a gente ganhar um pedaço maior dessa torta. Não é cota apenas. A gente tem que mudar a receita do bolo. Por isso que nessa perspectiva eu concordo com Paula, que é militante do PSOL, né? Porque nós não temos apenas que fazer uma reforma política que vai maquiar, né? Que vai passar um cimento, enfim. Nós temos que fazer uma transformação. O feminismo radical, ele propõe uma transformação radical da sociedade. A política é apenas uma das esferas da sociedade, né? Por outro lado, eu sugeriria que a gente refletisse também com a... Vocês perguntaram, mas não responderam. A dicotomia público-privado, que é o fundamento da cidadania moderna, da cidadania androcêntrica, da cidadania liberal, ela constrói papéis diferenciados. Ela gera a divisão sexual do trabalho. E nessa perspectiva, a Analícia Alcântara Costa vai dizer para nós, naquela obra chamada As Donas do Poder, né, Mulher e Política na Bahia, ela vai dizer exatamente isso. Nós, mulheres, nos deslocamos no espaço, ou seja, saímos de casa e vamos para o mercado de trabalho, mas não nos deslocamos no tempo. A gente continua na dupla e tripla jornada, e ainda a cidadania que se atribui a nós, né, é a cidadania androcêntrica, sexista, uma cidadania que a gente malha o dia inteiro, a gente malha não no sentido da academia, a gente batalha muito para estar inserida num espaço que na verdade é vender ilusões. O que os partidos hoje estão fazendo para as mulheres, todos eles sem exceção, uns mais, outros menos, é nessa perspectiva. Porque ou a gente subverte a política, o programa de todos esses partidos, que muitas vezes atacam o capitalismo, mas nada dizem sobre o racismo. Outras vezes atacam o sexismo, mas nada dizem sobre o capitalismo. Então, é como disse Eliette, nós vamos ter que lutar contra esses três sistemas de dominação, né, que se intercomunicam e se interdependem, o racismo, o capitalismo e o patriarcado, se quisermos efetivamente ter uma sociedade igualitária. Então, assim, não é para dar uma palestra, só para dizer para vocês o seguinte, que eu sugeriria que vocês se acompanhassem de autoras como Chantal Mouffe, que vai falar em tensão. Ela diz que política tem que ser tensão, tem que ser briga, disputa. Ela não fala em consenso como outras autoras feministas. Muitas autoras, a maioria dos partidos políticos no Brasil de esquerda se inspira em teóricas feministas que falam em consenso. É por isso que as nossas vozes são abafadas no âmbito desses partidos. Ou quando nós falamos aquilo que os homens deliberaram. Não é sem razão, por exemplo, que a gente não consegue recursos, mesmo tendo uma Secretaria de Política para as Mulheres, a gente não tem dinheiro para fazer política para as mulheres. Né? Durante a Copa, a gente reivindicava muito isso, dizendo, olha, para a FIFA, milhões, mas para a SPM, migalhas. Então é nessa perspectiva de tensionar, de denunciar, de dizer, olha, nós vamos aproveitar a lei de cotas, nós vamos aproveitar a SPM, nós vamos aproveitar todas essas instâncias que fomos nós que construímos, mas ao mesmo tempo nós vamos denunciar a falácia, né, de que essas instâncias, via Estado, via governos, de que elas vão transformar nossas vidas. Então, assim, é uma fala não muito simpática de se fazer, porque
na verdade, é uma perspectiva de, primeiro, dizer que não dá para ser feminista sem ser anticapitalista. Tem muitas feministas que estão satisfeitas com o capitalismo, que acham que é razoável apenas entrar no Estado, que acham que é razoável apenas fazer parte de um governo, que acha que é suficiente apenas, por exemplo, a maioria das falas oficiais, inclusive na REDOR, a Rede Norte-Nordeste de Feminismo, recentemente, as falas oficiais, elas dizem o seguinte: graças a Lula e graças a Dilma, as mulheres conquistaram alguns avanços, e nada dizem sobre os movimentos sociais. Esse é um desserviço com o feminismo. Então, assim, eu penso que a gente poderia polemizar mais nessa perspectiva, reconhecer os ganhos, as conquistas que esses governos trouxeram para nós, feministas, de dentro ou de fora do governo, mas ao mesmo tempo sermos nós a vanguarda dessa batalha que vai denunciar esses limites, tá certo? Obrigada pela paciência e queria ouvir minhas colegas sobre essa questão da reforma política, que é o grande debate que vamos fazer ao longo dos próximos meses, né? Enfim, obrigada. Bem, tem duas questões aqui que eu gostaria de colocar. Eu não me lembro, não anotei aqui quem foram as pessoas. Uma questão do partido político, né? A crise do partido político que eu coloquei aqui. É fato, né, que o partido político hoje, e não é só a nível de Brasil, isso é global, há uma crise na concepção e na prática do partido político, né? Na estrutura do partido político. E, portanto, há sim uma necessidade urgente de repensar essa estrutura, para que seja adaptada aos novos tempos. Né? Porque senão não, ele está, né, uma instituição anacrônica que coloca em evidência a crise das instituições representativas. E isso é um momento muito histórico, muito rico. É um momento que convoca a todos nós, a sociedade, a um momento de criação. Nós estamos vivendo... A crise ela é tão fundamental, ela é tão necessária, ela é tão rica, porque ela convoca a todos nós a criar novas coisas. E isso é um momento histórico fundamental. Em vez de a gente estar aqui reproduzindo essa mesma estrutura, nós vamos quebrar essa estrutura e criar algo novo. É isso que está se colocando hoje. E quando você fala de uma crise de instituições representativas, você começa a colocar que há uma necessidade urgente de convocar a sociedade para o centro do poder. Nós, sociedade, somos poder. Portanto, esse poder tem que ser exercido diretamente. Por isso se coloca no centro a questão da democracia participativa. E vamos inventar mecanismos que não há necessidade de mediação, mas que seja uma participação direta do cidadão com o Estado. E o Estado passa o quê? A reconhecer esse papel do cidadão como gestor direto da política. Então, é fundamental, é rico o momento de crise. A outra questão que eu quero colocar, que é a questão da reforma política, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acho fundamental a reforma política hoje. Porque a reforma política ela não é suficiente, ela não vai resolver problemas históricos que estão aí, né? Sendo reproduzidos, já nessa engrenagem enferrujada, morfada, ela não vai ser suficiente para renovar, mas ela é um passo essencial. E eu entendo a reforma política como um momento de fissura. Ela vai provocar conflitos, ela vai provocar na sociedade debates. O tema da reforma política, eu não vejo ela apenas como um encaixe, né, um pacote que vem aqui e joga. Ela é a provocação, né? Ela provoca a sociedade a repensar a política, né, a buscar novos caminhos. Então ela é fundamental, sim. Eu acho que ela, mas nesse sentido, ela não vem como uma coisa pronta. Por isso que a reforma política jamais pode ser feita pelo poder constituído. Ela tem que ser feita aqui,
ela tem que ser pensada, debatida, ela tem que ser motivo de conflito, de dissenso, e a reforma política ela não vem como uma coisa pronta e acabada. Ela é um processo longo, que vai ficar longo aí pela nossa história política. E eu acho que é fundamental. E aí eu queria só dizer uma coisa aqui a respeito da Dilma. Por exemplo, a Dilma não é também a minha candidata, mas votei na Dilma. Votei na Dilma por achar que a Dilma é a nossa, dentro desse contexto que foi colocado no momento eleitoral, é a nossa melhor inimiga. Né? É isso. Gente, eu vou falar logo sobre a reforma política, já que houve a provocação de Salete, né, para a gente, porque realmente eu acho que Salete não entendeu o meu posicionamento sobre a reforma política. Eu sou a favor da reforma política. A reforma política, na minha opinião, deve existir. Eu acho que eu dei um exemplo, né, que foi a lista fechada, né? A lista fechada com alternância de sexo faz parte da reforma política. Eu acho que é uma estratégia interessante, né, para a gente conseguir a paridade entre os sexos. Mas eu não acho que ela sozinha, né, vai conseguir mudar a cultura política que existe na nossa sociedade. Há muito, né, a ser feito por todas as instituições, né, por todos nós, em todos os lugares, para que a gente realmente mude a nossa sociedade. Então, digamos que não é um centro, né? E eu acho que talvez vocês tenham tomado conhecimento de uma campanha, foi até uma aluna, que agora não lembro o nome, que levou o plebiscito que estava havendo sobre a reforma política, né? Então, um processo democrático, né, mais participativo, em que foi colhido 7 milhões de votos em todo o Brasil a respeito dessa reforma política, né? Dilma, quando falou da reforma política no debate, ela falou que seria através de plebiscito, com a nossa participação. Então, acho que é importante que a gente pense nisso, né? Não é uma reforma política para ser, como Maria Ângela falou, votada pelo Congresso que está aí, que não tem nenhum interesse nessa reforma política, mas sim uma reforma política com um Congresso eleito especificamente para esse fim, né? E através de plebiscito. E agora eu vou responder o que foi dito aqui. Eu quero agradecer a Joaquina, que eu achei muito interessante a contribuição dela. Não anotei tudo, porque minha caneta não estava funcionando. Mas, gente, é muito importante que a gente esteja atento para os diversos recortes dentro dos diversos grupos. Como ela falou, nas mulheres não é tudo mulheres, né? Nós temos mulheres lésbicas, temos mulheres negras, né? Temos os diversos grupos, para a gente não generalizar e ter o olhar atento à diversidade dentro
do nosso grupo também, né? Ela falou também das idosas, né? Então, eu acho que isso é importante a gente estar atento. Ana, eu queria perguntar o que você acha da gente pensar que as mulheres, além da consciência, precisam de condições concretas na questão das cotas, né? Porque muitas vezes, e existem estudos a respeito, né? As mulheres não participam mais, né? Não se candidatam mais por falta de condições concretas. Outra pessoa aqui falou, inclusive, isso. Não, as mulheres não podem carregar a mochila e ficar no sindicato, né? Então, esse tipo de condição concreta, né, que a mulher necessita, que é ficar junto de sua família, etc., né, são condições importantes para a pessoa se candidatar, né, e que a gente deve levar em consideração, por exemplo, na hora de formação da lista de cotas, né? E outras a gente pode pensar, né, na hora de formar a lista, e não só a consciência, né, que é importante, que você falou. Eu só estou acrescentando mais. Existem também estudos de que os partidos pequenos têm mais mulheres candidatas do que os partidos grandes. Então, há uma tendência aos partidos pequenos favorecerem mais a participação de mulheres do que os partidos grandes. Da mesma forma, partidos de esquerda dão mais espaço para as mulheres do que os partidos de direita.